Graça e paz, meu amado irmão, gratidão damos a Deus pela boa e maravilhosa oportunidade de vivermos a vida em mais um dia. A nossa igreja, a nossa comunhão cristã, viveu um momento de uma certa tristeza, devido ao falecimento de um jovem, Ian, filho de um membro que esteve com a gente durante muito tempo, mas teve que ir para o Rio de Janeiro para tratamento e o seu filho acabou não resistindo. Mas a família permaneceu firme no processo da fé, firme na perseverança, firme no crer no Senhor e todo o tempo entregando ali o seu filho, entregando a sua luta, a sua angústia, o seu sofrimento para que Deus possa operar. E Deus operou, segundo a vontade dele. E, maravilhosamente, os seus pais, na manifestação da mensagem de dor que eles passaram para todos nós, mas eles nos passaram com uma mensagem de conforto, de segurança e de gratidão a Deus por todos os momentos. E é assim que nós cristãos devemos passar por esses momentos que nos vão trazer saudade e profundas marcas, como a perda de um filho. Mas sobrou uma lição para todos nós, tenho certeza, que além de termos ficado mais perseverantes em oração, em prol da vida do nosso amado irmão Ian, mas também porque nós podemos ver que é a soberania de Deus em todas as coisas. É Ele que define, o propósito dele é que vai se arquitetar e a gente deve estar confortável em gratidão pelas decisões que ele toma e a gente entender que é melhor, mesmo em meio daquilo que traz, não aparenta dor, que traz dor, na verdade. E o conforto de Deus esteja com a família do irmão Davi Leão, da sua esposa Andréa e dos seus demais filhos e parentes, tá bom? Hoje, dia 19 de novembro de 2025, celebramos aqui no nosso país o que chamamos de uma data cívica, Dia da Bandeira, e uma celebração, espero que traz uma representatividade do povo com o local que mora, com o local que vive. E dentro desse processo, nós vamos meditar no livro de Provérbios, no capítulo 19, e vamos pegar o versículo 27 para ser o nosso guia de devocional. Nele está escrito: Filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. Quando eu fui começar a buscar um pouco mais informações sobre esse versículo, que eu começo a ler aqui todos os versículos do capítulo, e nesses são 29, e eu procuro me direcionar, buscar no Espírito Santo para qual versículo eu devo escolher, já que são muitos. Cada versículo às vezes traz um tema completamente diferente, e os meus olhos, ao passar por esse versículo, meu coração já se abriu. Li de novo o capítulo para ver se o coração iria para um outro lado. Então a gente acaba entendendo que o manifestado do Espírito Santo está naquele versículo. E aí a gente passa a buscar informações, a pesquisar, a relacionar uma opção de coisas nesse sentido. E a primeira dificuldade que eu vi foi encontrar esse versículo na internet especificamente. Encontrar para saber o que se dizia, porque eu encontrava o versículo, mas eu encontrava em versões, inclusive da própria versão que eu estou lendo, que é a versão NTLH, mas não encontrava a ponto de a própria internet me dizer que este versículo que eu li para você, ele não existe, ou não existia até o momento de eu estar lendo ele. Porque ele me apresentava uma outra versão de NTLH escrita diferente. Assim como me apresentava a ARC escrita diferente, a NVI escrita diferente, todas escrevendo um versículo diferente. Às vezes focando na questão sobre o aprendizado, mas numa tônica diferente. E só que eu fiquei incomodado e questionei. Peguei o versículo, joguei os dados bibliográficos da Bíblia e a inteligência artificial acabou, vamos dizer assim, mostrando, não, de fato, existe aqui, são versões diferentes. Ele me trouxe umas 2 ou 3 versões como são abordadas e tal, e a gente acabou se situando. Então a primeira dificuldade foi essa. Então isso já mostra que o nosso devocional está dentro da linha do que está nos falando, que ele está nos falando sobre aprendizado, sobre a nossa necessidade de aprender ou continuar o nosso aprendizado. Por quê? Porque se a gente parar de aprender, a gente literalmente para de evoluir, E aí, só que aí na Bíblia aqui, ele fala um pouquinho até mais do que isso. Não se trata apenas de parar de evoluir. Ele diz que você acabará esquecendo aquilo que sabe. Por quê? Porque se você para de aprender, muito certamente ele vai mexer contigo no sentido de você já não tem mais interesse. Então aquele assunto já acaba não tá te estimulando. E para o conhecimento de uma amplitude geral, pode não fazer tanto resultado determinados abandonos de determinados assuntos específicos. Mas o assunto aqui é um assunto que homem nenhum pode parar de aprender, porque ele visa o aprendizado ou a busca da sabedoria, a construção da sabedoria do Senhor. E aí agora eu não vou
falar simplesmente só sobre o temor do Senhor, mas é aprender mesmo. Primeiro que inicia pelo temor do Senhor, mas que passa pelo, vamos dizer assim, pelas nuances do que o Senhor falou, de como ele viveu, qual era a sua mensagem, qual o propósito para a nossa vida, qual a missão que nós temos estabelecido, como nós devemos fazer com o povo judeu, por exemplo, aprender no sentido de memorizar, de internalizar o conhecimento bíblico. E aí exige uma profundidade. E mais do que isso, porque aí vai chegar um certo momento que agora não somente você memorizar ou internalizar os versículos, mas saber como transmitir, o que de fato significa, qual o contexto da época, como ele se relaciona no momento atual, e isso certamente envolve dedicação, envolve às vezes conhecimento de língua, às vezes envolve fazer cursos de teologia, ler sobre sociologia, ler sobre comportamento humano, ler sobre diversos assuntos, mas sempre no enfoque bíblico. O nosso desafio é pegar esse conhecimento secular, ou esse conhecimento que o mundo nos traz, e peneirar ele a ponto de fazer com que o nosso conhecimento teológico ele possa ser, vamos dizer assim, acrescentado, ser moldado, ser melhorado. Porque numa das versões que traz esse versículo, um do significado, um da profundidade, ele vai chegar a ponto que ele vai te dizer, diferentemente do que está aqui, ele vai dizer assim, olha, é bom que você pare de aprender para que ele possa não te desviar da verdadeira sabedoria. Se ele diz que se você para de aprender, você pode esquecer que sabe, mas ele está dizendo que é parar de aprender, e aí a gente está restringido, parar de aprender aquilo que é necessário aprender. Quem é a pessoa de Cristo? Quem é o nosso Deus? E no outro, ele diz assim, se você estiver aprendendo, aí já é um conhecimento completamente, mesmo que aparenta ser coisa de Deus, mas que vai te desviar da verdade, aí é o que Paulo chamaria de vãs doutrinas, né? Que a gente deve se afastar do arraial, se afastar desse tipo de conhecimento, para que você não volte, segundo o próprio Paulo, aos rudimentos antigos, aí há uma necessidade de você fazer esse equilíbrio. E para a gente poder esticar um pouquinho mais, a gente pode, por exemplo, e ver o quanto é necessário desse aprendizado, desse aprofundamento, né? Desse mergulho, dessa busca mais aprimorada, quando você vai lá no capítulo de Hebreus, capítulo 6, versículo 1, e agora você saindo da versão IntelliH e indo na versão ARC, você vai encontrar o seguinte, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos à perfeição. Mas quando ele fala os rudimentos da doutrina de Cristo, é importante a gente entender que não é deixar as coisas de Cristo, é deixar aquele conhecimento superficial, aquilo que ele chama de leitinho, né? Agora é aprofundar, agora é mergulhar, agora é você preparar a roupa, né? O escafandro e mergulhar no oceano profundo da imensidão do que seria Cristo, do que seria sua vontade, do que seria sua inteligência, porque a gente precisa levar a nossa mente a estarmos preparados e moldados como a mente de Cristo. E aí, meu querido, é só o aprendizado humano? Não, o aprendizado humano faz parte desse processo, mas muito mais do que o aprendizado humano é o aprendizado do âmbito espiritual, é a conexão com Deus, é a simplicidade, é a humildade, é a leitura da palavra de Deus, ou ouvir a mensagem de Deus com o coração realmente buscando, clamando, se interessando de verdade, como diria aquele versículo que ele procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. É literalmente você se entregar em espírito, se entregar em verdade. E aí um outro versículo que também, vamos dizer assim, contribui muito para a gente caracterizar essa, vamos dizer assim, essa necessidade real que o aprendizado continue. A gente vai lá no segundo livro de Pedro, capítulo 3, versículo 18, ele diz assim, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele dá uma sequência. Ele fala, crescei na graça, ou seja, crescei na presença, crescei na fraternidade, crescei na intimidade, crescei no relacionamento, crescei porque você alegra o coração do Senhor. E ele diz assim, e no conhecimento, que agora é a parte que muitos de nós, vamos dizer assim, somos frágeis, porque esse conhecimento nos permitirá não só anunciar a Cristo Jesus, como quando formos desafiados a dar prova do nosso testemunho, que serão feitos por meio não só do conhecimento, mas por meio das nossas atitudes, das nossas ações, das nossas obras, mas que é para quando essas pessoas receberem essas ações, atitudes e obras, elas não veem isso como uma questão de apenas uma escolha minha, mas como uma ação da escolha do que o Espírito Santo agiu em mim. E aí essa parte teórica, doutrinária, exemplificativa, ela vai servir, porque é o conhecimento da Bíblia. Agora você vai intelectualizar o conhecimento da Bíblia numa coisa que está materializada nas ações que você praticou. Em resumo, meu amado, existe uma frase que eu aprendi sobre o conhecimento secular, sobre o nosso aprendizado, sobre a nossa vida, diz assim, ó, se você quiser, se você hoje parasse de estudar, parasse de se esforçar, parasse de buscar, vamos dizer assim, a sua evolução intelectual e profissional, e se você parasse no tempo
literalmente, ainda assim você não ficaria no mesmo lugar, você seria ultrapassado por todos aqueles que fazem o oposto do que você faz, que se especializam, que buscam, que melhoram, que aprendem línguas, que aprendem arte, aprendem tecnologia, e é claro, tudo isso ele acaba fazendo e direcionando na nossa vida cristã para as coisas de Deus, para que a gente seja aperfeiçoado, tá bom? Fica na graça de Deus e Pai Todo-Poderoso, é importante. E hoje eu queria finalizar com uma pequena oração, te dizendo: amado Deus e Pai, muito obrigado por tudo, obrigado por essa oportunidade diária da gente estar aqui, se envolvendo nesses simples devocionais, que são extremamente simples, mas são feitos com o coração voltado a te agradar, e principalmente de uma forma que possa encontrar algum coração que esteja angustiado, que esteja em sofrimento, alguma pessoa que esteja desiludida, e que essa simples palavra possa despertar a ele e dizer assim: existe um Deus que me ama, existe um Pai que me criou, existe um Pai que me fez para ser vencedor, e eu preciso me encontrar nele, viver nele, e vou em busca desse Cristo Jesus, chamado Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, é o que nós te entregamos, te louvamos, te agradecemos em nome do teu Filho amado. Amém. E para finalizar, que Deus nos cuide, meu irmão.